Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima e apresentador desse programa incrível. E hoje eu quero receber o meu grande amigo, o cara que é médico, mentor, consultor, coach de tecnologia, né? Dr. Dom Martins, meu amigo, seja bem-vindo. Hoje a gente tem um tema quente na quente internet, e bom. que tá bombando. Inteligência artificial, IA, na prática médica. É isso? É isso aí. Meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Se apresente aí para os nossos amigos. Obrigado pelo convite, Patrick. Eu acho que é de grande valia trazer esse tema para a vida do médico. A inteligência artificial hoje é uma realidade, não é mais uma coisa que vai acontecer. Então, muitos médicos já estão utilizando e saber como usar e saber para que usar é o que a gente vai trazer nesse podcast de hoje. Sou médico também, sou formado em administração pela Universidade Federal de Roraima, as duas faculdades que eu fiz. Sou filho de Roraima e fico muito feliz de estar aqui para compartilhar com os colegas médicos de Roraima. Hoje não moro mais em Roraima, mas estou de passagem aqui e a gente resolveu gravar o podcast para trazer esse conteúdo para os colegas aqui de Roraima. Muito bom. Mora atualmente aonde? Hoje eu moro em São Paulo, moro em Barueri, São Paulo, mas venho frequentemente a Boa Vista, porque meu filho mora aqui, minha família. Nasci e fui criado aqui. A raiz ainda tá aqui, exato. né? 37 anos morando aqui. A raiz de Roraima é muito forte, né, Du? Comeu farinha e andou no Rio Branco ali, o cara vai vir toda vez. Meu amigo, inteligência artificial, como a gente tem visto, realmente não tem como... não tem como, né? É impossível, né? Impossível, não tem como. Na verdade, a inteligência artificial hoje, os médicos estão utilizando de várias formas. Transcrição da consulta, o médico está utilizando para gerar documento, gerar laudo, gerar receita, gerar conteúdo nas próprias redes sociais. Então, tem várias formas de você utilizar isso no seu dia a dia. Então, não existe volta. A gente tem, na verdade, que se adequar e caminhar junto para que isso faça parte do nosso dia a dia. Isso é tão interessante, Dom, que o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma câmara, uma comissão, uma câmara técnica, é uma comissão, na verdade, que trata sobre as pautas de inteligência artificial. Ou seja, de fato a gente não tem como voltar atrás, isso é impossível. E cada vez mais é crescente. E a usabilidade dela, ela é interativa, é um negócio, um manejo de um fácil manejo. Então, a grande questão é o que pode, como pode, dentro das regras, né, dentro da lei de LGPD, que isso aí a gente vai tratar um pouquinho, dentro do que é a dimensão da inteligência artificial, porque também a inteligência artificial, da maneira que às vezes até porque é um treinamento, né? Sim, você precisa exato. treinar. Então, se você fala alguma coisa superficial, ela pode te dar informações que às vezes nem são reais. Eu trato isso na minha empresa da seguinte forma. Hoje eu não atuo mais como médico propriamente dito. Na assistência. Isso, não atuo na assistência, não tenho um consultório. Eu atuo hoje com médicos que querem colocar IA no seu dia a dia, no seu consultório ou clínica. Gestão empresarial. Gestão mais inteligência artificial. Hoje essa é a minha área de atuação. Tenho CRM ativo, ainda tenho carimbo. Minha mãe pede receita de vez em quando, eu vou lá e receito para minha mãe. Mas hoje atuo realmente só nesse contexto de inteligência artificial na vida do médico. Respondendo essa questão, realmente não... A aplicabilidade hoje na vida do médico, ela dá de várias formas. Não só da do médico, como de qualquer profissional. E o que o médico precisa saber em relação a essa questão, tanto do posicionamento do CFM quanto da LGPD, é a questão de proteger dados, proteger Sim. dados sensíveis. O CFM realmente se posicionou esse ano, em fevereiro, onde ele soltou uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que entra em vigor em agosto. Então, eu sempre falo para os colegas médicos que essa resolução é o norte do que a gente precisa seguir como médico, para que a gente não sofra sanções em relação a utilizar a inteligência artificial. Dados reais hoje dizem que mais ou menos 73% a 80% dos médicos já estão utilizando a inteligência artificial. As pessoas sabem já o que é um chat GPT, as pessoas sabem o que é um cloud, e muitos colegas estão só jogando o exame lá, ou às vezes só utilizando sem tomar nenhum cuidado. Então essa resolução do CFM veio justamente para implementar isso e dizer assim, ó, você pode isso, e você tem que fazer isso e isso. E na parte prática, com vista essa resolução, visto tudo isso, muda muita coisa? Então, na prática. Na prática, o que eu aconselho os colegas e o que a resolução realmente fala. Primeiro, tem um termo que o paciente assine
Porque como é que o médico pode usar a IA hoje? Ele só pode usar a IA como apoio à decisão clínica dele. Mas ele não pode omitir a decisão dele. Ele continua sendo responsável pelas suas atitudes. Eu acho que isso nunca vai mudar. Eticamente, o médico sempre vai ser responsabilizado pela conduta dele. Sem Usando dúvida. IA ou não usando IA. Não Então, pode, quando ele não usar... pode terceirizar a culpa, né? Não pode terceirizar a culpa ou praticamente falar assim, foi o... Não, ele tem obrigatoriedade quando ele carimba, ele está assumindo a responsabilidade. Consequentemente, quando ele usa a inteligência artificial, ele usa como apoio. E o que ele precisa fazer? O paciente tem que estar esclarecido de que ele está usando a inteligência artificial. Então, a gente recomenda que ele gere um termo para esse paciente assinar. Pode ser pela secretária ou alguém que possa fazer com que esse paciente assine e entenda, olha, o Dr. Patrick, na consulta dele, vai utilizar a inteligência artificial como apoio para acelerar a consulta, para gerar um melhor resultado, para diminuir e para você ter uma melhor satisfação. Pronto, o paciente vai assinar, você já está livre, porque o paciente entende que você está usando inteligência artificial. Perfeito. Seja Cloud, GPT ou qualquer outra inteligência propriamente dita. E a outra é você escrever no prontuário. Então, são essas duas coisas básicas que a resolução determina. Que, na verdade, vamos dizer que são três. Primeiro, que você é responsável pela sua decisão. Segundo, que você tem um termo com o paciente. E o terceiro é escrever. Utilizei a inteligência artificial de acordo com a resolução do CFM para atender esse paciente. E a gente tem visto, eu tenho visto isso na prática. Não sei se você já percebeu que nos detalhes em relação à televisão, eles têm colocado uma etiqueta, né? Isso, gerado por inteligência Gerado artificial. por inteligência artificial. Exato. É basicamente isso. Né? Exato. A pessoa tem que saber que aquele conteúdo ou que aquilo que você usou foi a IA que gerou. Agora, Dom, voltando aqui no começo. Como é que você percebeu, como e quando você percebeu que a IA e a medicina elas poderiam andar juntas? Então, eu sempre me achei um pouco fora da caixa da medicina em si. Nunca foi um sonho ser médico de criança assim. E eu me achei na medicina por alguns percalços da vida, quebrei, tinha uma empresa, enfim, e resolvi estudar na época e fui fazer medicina. E realmente, na época, quando eu formei, eu trabalhei na assistência. Trabalhei no trauma do HGR, trabalhei na clínica renal, mexi com nefrologia, vários. Fiz assistência mesmo durante pelo menos ali uns 6 a 8 meses. E durante esse período me encontrei na gestão. Falei assim, quer ser o coordenador do setor aqui? Quer ser... E aí, fazendo escala, mexendo, foi evoluindo até virar o diretor do hospital. Depois fui para a secretaria e montei a regulação estadual. E nisso eu fui me conectando com a gestão. E aí fiz pós-graduações, Einstein, MBA e tudo mais, até me conectar em 2023 com a inteligência artificial, que foi... O GPT surgiu ali mais ou menos em novembro de 2022, foi quando ele ficou liberado para a população treinar mesmo. E em 2023, janeiro mais ou menos, eu já estava usando o GPT. E dali me apaixonei pela inteligência artificial, pela velocidade que ela conseguia me dar das coisas, né? E eu tenho um pensamento acelerado realmente, e ela organizava para mim, e aquilo me deixou... E aí fiz um MBA de inteligência... Ela te dava clareza? Me dava clareza e não só isso, né? Ela conseguia encaixar meu pensamento e falar assim, ó, segue esse caminho aqui, e me ajudou nesse sentido. E aí eu fui fazer formação disso mesmo. Então eu fiz MBA em inteligência artificial, depois eu fiz outros cursos e fui adicionando isso. E eu já foi trazendo para a tua prática? Já usava na minha prática na regulação, já usava na minha prática para produção de documentos, então eu já uso aí há quase 3 anos a inteligência artificial, ela já faz parte do meu dia a dia. E eu fui acompanhando isso. Então, fui no Congresso Internacional de Inteligência Artificial por 2 vezes já. No ano passado, eu vi lá um estudo, por exemplo, os radiologistas foram testados, eles pegaram 600 mil ressonâncias, testaram com 300 radiologistas e compararam. 85% de acerto pela IA e 85% de acerto pelos radiologistas. Aquilo ali já me abriu uma mente, eu falei, meu Deus, aonde é que a gente consegue chegar com isso? Só que aí eu tô te falando da parte mais técnica. Eu comecei a trazer isso pro meu dia a dia e falar assim, como é que eu posso utilizar essa inteligência artificial dentro do consultório do médico e fazer com que isso seja funcional, tenha uma aplicabilidade e ele possa gerar isso no dia a dia dele. E é isso que eu coloquei hoje dentro da minha empresa e é o que a gente comercializa hoje. Muito bom. Nisso daí. Agora sim, na tua visão, porque você se aprofundou sobre a inteligência artificial, na sua visão, no que a ciência tem falado e na parte veja, são 3 cenários distintos. Um é a visão do médico que criou e se aprofundou. Uma é a visão da ciência sobre, e outra é a visão prática. Você acha que a IA vai substituir ou pode substituir os médicos? Então, eu não acho que vai substituir,
quem tem esse medo pode se despreocupar em relação a isso. O que eu acho que vai substituir são as pessoas que não acompanharam a velocidade que ela traz. Eu assisti um podcast americano em que a pessoa que estava sendo entrevistada, ela falava assim, uma pessoa que se diz especialista, que não é especialista, só porque ela começou a usar IA e ela trouxe todo aquele conhecimento, ela consegue fazer um monte de coisa com aquilo, e ela se diz especialista agora, ela só é uma pessoa que tem um burro com assinatura premium. Ela falava exatamente essa frase. Ele é um burro com assinatura premium. Ou seja... Que não tem como, é muito rápido, não tem como, ele não consegue ser especialista naquilo. Agora, se a pessoa é especialista e eu associo a IA para ela realmente vai potencializar o que ela já faz. Entendi. Vou melhorar um exemplo. Bruno Perini fez um podcast sobre isso e ele falou assim, eu sou especialista em finanças. Quando eu falo finanças com o Claudio, o ChatGPT, para mim ele é fantástico. Inclusive eu vejo erros quando eu vejo finanças, porque eu sou especialista em finanças. Mas quando ele fala sobre medicina, para mim ele não erra. Ou seja, ele não tem o conhecimento para dizer que com medicina ele consegue filtrar. Então o médico vai ter essa percepção. Muito bom. Então as pessoas vão conseguir acessar e fazer algo parecido? Vão, mas elas não conseguem ter um pensamento crítico para dizer se aquilo está certo ou não e o que eu posso melhorar ou não. E aí eu volto na questão da pergunta que eu fiz. A IA pode errar? A IA pode errar, a IA erra, inclusive se vocês observarem tanto os dois mais comuns, que é o Claudio GPT, lá embaixo assim, ó, a IA pode cometer erros. Normal. Então é esse pensamento crítico. E na verdade o pensamento crítico é até como perguntar. Na minha empresa a gente chama de residente virtual, eu chamo de residentes virtuais, o meu residente virtual chama Nil. Sempre aprendendo. Na verdade eu comparo sempre assim, errando. Na verdade eu comparo assim, ó, imagina o R1 que acabou de chegar em março, se você falar para ele assim, ó, R1, vai lá, eu fiz ortopedia, a gente fez ortopedia, o Patrick também fez. Então, no começo ali o chefe fala assim, ó, vai lá e lava aquele pé ali, lá na cirurgia. Aí pegava todo torto, daqui a pouco tu contaminava, aí o chefe ficava brabo. Mas por quê? Porque ele não me orientou. E a gente, é claro que ele sabe que vai ter A culpa é do residente, ele orientou. A culpa, na verdade, é do residente. Mas o que acontece? O chefe em si não orientou bem para eu fazer certo. Mas ao longo do tempo, no meu treinamento, eu vou fazer certo. Até eu virar o staff que vai ensinar o residente. Sim. Então, o começo do residente sempre vai ser ruim. Foi essa a ideia. Foi, por isso que eu chamei de residente virtual. Então, por exemplo, quando eu falo, explico o mesmo, assim, ó, imagina que esse agente aqui é um residente virtual seu. Se você mandar para ele assim, ó, faz isso de forma genérica, ele vai fazer a entrega de forma genérica. Perfeito. Agora, se eu sou especialista e peço para ele fazer de forma onde eu contextualizo realmente e dou suprimentos para ele vai me entregar de forma fantástica. Bom. Eu, particularmente, utilizo a IA, né? E eu sempre, no final, eu coloco algumas referências para que ele tenha e sempre solicito também referências da onde ele tirou a informação. Tá certo ou tá errado? Tá certo, mas tem que ter muito cuidado, porque em algumas IAs, por exemplo, o GPT, eu já fiz isso, ele já melhorou isso, mas às vezes ele inventa a bibliografia ali. Você me traz a bibliografia, ele vai e inventa, porque existe uma coisa chamada viés de confirmação. Ela sempre vai querer atender o chefe dela, digamos assim. Então, me traz isso aqui, ela vai trazer. Então, me dá 3 bibliografias. Mesmo só tenha 2, ela vai inventar a terceira. Você vai olhar, tá bonitinho, parece realmente uma bibliografia. Quando você vai procurar na internet, não tem. Então, ela faz esse viés de confirmação. Mas isso é uma coisa interessante. Outra coisa que é legal de dar dica pro pessoal que usa esse tipo de inteligência artificial é sempre pedir para ele fazer perguntas. Fala assim, ó, no final ali você fez um texto grande, deu referências... Vamos segurar isso aí, porque eu gostei dessa parte, pra gente na prática falar mais ou menos. Voltando um pouquinho, Dom, na parte... a gente sabe que na teoria é necessário. As faculdades de medicina, elas estão entendendo e estão colocando na grade sobre o uso da IA, a usabilidade da IA e a medicina propriamente dita? Então, eu não tenho acompanhado de perto essa parte acadêmica. Eu sempre fui crítico na parte acadêmica de não ter gestão na faculdade. Eu acho que até o CFM tem trabalhado isso, tem uma câmera falando sobre essa questão de incluir gestão dentro do ambiente médico ali para os alunos começarem a aprender. Existe uma área de atuação com RQE de administração em saúde, né? Saúde. Mas dentro da faculdade mesmo a gente não tem essa grade, tipo assim, de ter gestão que, por exemplo, na enfermagem, algumas faculdades têm. Porque o enfermeiro, no final, ele é um gestor, líder de equipe, e o médico, naturalmente, quando ele forma, ele se torna líder de equipe. Sim. É engraçado que a gente forma e fala assim, não, tu é o plantonista da UTI hoje, tem que coordenar a UTI inteira. Aí tu coordena multiprofissional, tu coordena a equipe ali que tá junto contigo. Gerenciamento com família. Gerenciamento com família.
E a gente não tem isso na faculdade. Tu não tem Exato. esse... E aí, para IA, eu acredito que... Não sei se as faculdades estão na velocidade, eu acredito que algumas devam estar fazendo isso, mas realmente eu não me aprofundei. Mas com certeza os estudantes estão usando. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque ela facilita e os garotos que são jovens ali são mais acelerados, vão embora. Existe alguma preocupação dos especialistas na saúde? A gente já trouxe, falou um pouco de Câmara Técnica, do Conselho Federal, já viu que é importante, mas você, por exemplo, é um especialista dentro da área da saúde que utiliza muito bem IA e tem se aprofundado. Existe alguma particularidade, uma preocupação dessa turma relacionado à IA e à saúde de uma maneira geral? Tem muitos trabalhos que focam em saúde de forma preditiva. Então, lá em São Paulo eu já conheci algumas empresas que focam nisso. Então, uma das empresas, inclusive, que eu conheço o CEO da empresa e fundador, ela trabalha com dados preditivos em saúde. Determinando, por exemplo, eu tenho 5.000 mulheres nessa empresa, dessas 5.000 mulheres, 50 precisam fazer mamografia. Isso já era para ser feito pela medicina do trabalho. Mas às vezes na medicina do trabalho é um pouco mais manual, existe uma tabela. Hoje não, eles fazem análise de dados em saúde, determinam que aquelas 50 mulheres precisam fazer, agendam o exame para elas e faz com que elas façam o exame. Porque a cada paciente que eles encontram com câncer de mama é 1 milhão de economia para a empresa em 10 anos. Nossa. Então isso em dados em saúde a gente já consegue ver e tem empresa já surfou nessa onda. Ou seja, além de fazer uma análise preditiva, faz o serviço de concierge. Faz o serviço de concierge, eles conseguiram agregar isso na parte do particular. Mas eu acho que isso vai chegar nas instituições de saúde pública. E como é que eles calculam isso em dinheiro mesmo? Então, eles conseguem calcular em saving. Inclusive, eu faço consultoria para algumas empresas, a gente consegue calcular em saving para a empresa o que a gente vai conseguir economizar. É muito simples quando você vê o impacto e você consegue gerar isso financeiramente, mas eu acho que o impacto é muito maior para a questão de saúde mesmo. Sem dúvida. Para o impacto de saúde pública para a população. E a gente passou por isso aqui em Roraima, inclusive. Eu fui uma das pessoas que foi fundadora da regulação estadual com o sistema mesmo, a gente trouxe o sistema nacional, e hoje a gente consegue regular a entrada do paciente desde a UBS até o final da cirurgia, tudo através de um sistema. Foi um desafio, mas Roraima estava bem atrás dos outros estados, e eu visitei vários estados para poder fazer a implantação aqui, e não tinha inteligência artificial ainda. Assim, a gente não tem ainda lá na secretaria, não sei como está hoje, mas a gente conseguiu tirar o sistema, foi um grande desafio, e eu acho que Roraima tem muito para evoluir nesse quesito. Bom. Dentro dos conceitos éticos, os principais desafios que você tem, que você, na sua percepção, que o médico ele tem que ter cuidado em relação a gente já aprofunda um pouco na parte ética médica. Então, eu acho que o médico, tenho certeza, o médico tem que ter cuidado com a questão dos dados sensíveis do paciente. Sigilo. Porque, exato, quando a gente utiliza uma inteligência artificial, a primeira coisa que a gente tem que saber é os dados do meu paciente tem possibilidade de ser exposto? Se tiver e você não tiver resguardado disso, não expõe os dados do seu paciente. Por quê? Porque isso pode gerar um processo ético que, inclusive, eu falo assim, hoje na minha empresa a gente tem um CRM, né? O CRM, na verdade, é relacionamento com o cliente. Um sistema de relacionamento com o cliente. O nosso sistema hoje, ele é um pouco mais caro do mercado. Por quê? Porque ele tem LGPD acoplada. Por quê? Quando eu estou no WhatsApp e o paciente manda mensagem no WhatsApp, é criptografado de ponta a ponta. Então, a Polícia Federal consegue acessar e pegar os dados ali. Mas um hacker dificilmente vai conseguir ou vai gastar muito dado e ele não vai querer acessar e fazer isso. Quando você conecta um CRM no WhatsApp, você está tirando os dados do WhatsApp e levando para o CRM. Aí a gente teve um cliente que falou assim, não, eu pago R$150 no meu CRM. Eu falei, ok, o senhor sabe que o senhor está tirando os dados do WhatsApp do seu paciente, que às vezes manda o exame, e manda para esse CRM que não tem segurança de dados ou proteção, e alguém pode hackear isso e colocar na rede, e ele era até urologista. Eu falei assim, às vezes o paciente ele vai mandar uma parte da foto íntima ali, porque quando é urologista, o paciente sente segurança de mandar, doutor, tá saindo isso daqui. E aí da parte íntima do paciente, o paciente manda foto, tá no WhatsApp. O paciente pode mandar? Pode, foi o paciente que mandou, não foi o médico que pediu. Então ele não está infringindo, mas quando ele tira para o CRM, ele está colocando aquele dado exposto. Mas e a responsabilidade da plataforma do CRM, ela também não tem? Porque eles falam também sobre na verdade, LGPD. É assim, quando a gente fala de inteligência artificial, vamos para a prática, cloud. Então eu abri um chat ali no cloud, comecei a conversar com o cloud e expus dados ali. A Anthropic tem um termo, inclusive, que você assina com a Anthropic, poucas pessoas sabem disso, mas quem pode ser responsabilizado? A Anthropic, que é a plataforma,
o médico que está utilizando ou a empresa que deu acesso ao cloud. Podem ser até 3 pessoas aí responsabilizadas por essa questão de utilização. Mas a gente fala assim, aquela conversa, tanto no chat GPT, quanto no cloud, quanto no Gemini, ela já é protegida. A Anthropic, ela tem, a OpenAI também tem a proteção de dados, mas existe a possibilidade de alguém hackear e ter aquilo ali. Mas se você assinou o termo e escreve no prontuário, a chance de você sofrer eticamente é menor. Entendeu? Então você se resguarda eticamente disso. É uma possibilidade de você se resguardar, mas tem que ter o cuidado com essa questão do dado e da exposição. Muito bom. Dom, será que a gente consegue mostrar para os colegas uma parte prática, você mexendo no celular? Existe uma possibilidade? Consigo. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o pessoal a respeito do nosso clube de benefícios. Nós temos um clube de benefícios do Conselho Regional aqui do CRM Roraima, que é o clube de benefícios, né, que é o nosso CRM Roraima, que você tem... Nós temos várias empresas, Dom. A gente começou com 3 empresas, é um clube que já existia. Ampliamos para mais de 60 parceiros aqui no estado de Roraima. Então, se você ainda não está conectado, se você não está sabendo, clube, entre lá no nosso site. Inclusive, esse site foi feito para médico. Você quer por IA? Médico. Foi por IA que fez? Não sei. Mas foi feito para médico. Legal. É clube de benefícios, crmrr.com.br. Todas as empresas disponíveis lá. Descontos, parcerias. Então basta ser médico só do CRM tá registrado. Com certeza. Então vou ativar de novo meu CRM, não. Olha, com certeza está ativo, né? Tá ativo o CRM, então inclusive já vou fazer o convite. Se quiser ser parceiro aqui do Clube de Benefícios, é bem simples, só entrar em contato com a gente, é rapidinho. A gente bota no modelo de contrato e já tá feito. Clube de Benefícios, crmrr.com.br, nosso site, entre lá. Se você ainda não está seguindo o nosso Instagram também, ó, CRM Roraima. Lá tem cortes, o Dom vai aparecer lá com a gente, né? No corte, Dom. Vamos lá. A gente consegue fazer isso aí, Dom, eu gostei desse negócio do clube de benefícios, porque às vezes a gente paga o CRM e a gente fala assim, só paguei a anuidade lá, e o que o CRM faz por mim? Exatamente. Tem esse clube de benefícios e tem as outras proteções que a gente sofre também. Patrick, a gente consegue, eu vou falar aqui do meu agente, depois a gente vai falar sobre essa questão do clube de benefícios, vou colocar minha empresa lá para os médicos poderem ter acesso e a gente faz uma apresentação. Pronto. Mas hoje aqui, como é que funciona o meu residente virtual? Ele funciona no terminal, como se fosse o MS-DOS do Windows, mas a gente utiliza o Telegram para fazer os acessos dele. Então aqui eu uso meu Telegram, eu tenho meu residente aqui, e a pergunta é, Dom, o que ele pode fazer? Ele pode gerar várias coisas, geralmente a gente faz conexões dele com os sistemas que o médico usa, às vezes com prontuário eletrônico, às vezes com o sistema que ele usa de exames, então a gente tem clínica oftalmológica. Consegue integrar e fazer com que ele funcione sem a presença de humano às vezes. Muito bom. Nessa questão da presença de humano, a gente sempre coloca uma validação final que faz auditoria, porque geralmente é o médico que vai fazer isso, mas é isso que acontece. Posso dar o exemplo de transcrição de consulta. Minha esposa é médica também, nasceu aqui em Roraima, hoje está em São Paulo, inclusive está num congresso hoje lá em Belo Horizonte, e ela faz transcrição de consulta. E os planos de acompanhamento que ela gera são todos feitos por inteligência artificial. Muito bom. Então ela faz a transcrição de consulta através do Cloud, que é um sistema de transcrição que tem inteligência artificial acoplada, e esse Cloud automaticamente conecta com a residente dela, acessa a transcrição, gera o plano de acompanhamento e traz para a médica. Personalizado, né? Personalizado. Muito a bom. médica faz a revisão e auditoria, finaliza, devolve para a residente virtual dela no Telegram e ela basicamente gera aquele entregável e encaminha direto no WhatsApp da paciente e a médica fala com ela. Ou seja, ela faz a consulta, Isso. gera ali um relatório da consulta. Sempre por áudio. Então Muito aqui, bom. ó. Tá gravando a tela, né? Tá gravando a minha tela. Pronto, a gente vai Depois mostrar. Eu vou mostrar na tela pro pessoal, mas aqui eu vou mandar para ele um áudio, para ele falar assim, ó. Manda um oi em imagem, tá? Você vai acessar o Google AI Studio ou Gemini e gerar um oi pro pessoal do CRM Roraima, tá? Para quem tá escutando o podcast. Então coloca esse texto assim, ó. Um abraço pro pessoal de Roraima do CRM RR que tá escutando esse podcast. Gera com fundo verde para mim, tá? E me manda essa imagem aqui para poder eu mostrar pro pessoal. Aí aqui a imagem é uma das coisas Na simples. prática, né? Na prática, aqui tá na prática. Depois eu mostro pro pessoal quando sair a imagem e a gente mostra na tela. Isso aqui foi na plataforma no Telegram. Uma das formas de a gente acessar o Telegram, outra forma é o próprio terminal, que é a tela preta, mas geralmente o médico acessa por aqui. Então, hoje, por exemplo, eu conecto no prontuário e ele pede lá dados. O médico... O Telegram ele fica com uma plataforma de
É o front que a gente fala que é o Front. médico vai ter acesso. Pronto. Por exemplo, o médico tem a agenda dele, a minha esposa usa o Google Agenda. Então, se eu pedir aqui para ele agendar uma reunião para mim, ele agenda uma reunião para mim o dia que eu quiser. Então, eu não acesso mais o Google Agenda. Eu faço tudo Entendi. por esse, Muito bom. pelo Telegram. Então, eu faço reunião online. Eu gero uma reunião no Zoom para mim. Ele vai no Zoom, vai lá no Zoom, cria o link e me devolve o link. Eu não preciso acessar o Zoom. Muito bom. E já coloca na minha agenda. Então, é uma das coisas que eu consigo fazer. Dom, nosso podcast passa rápido, né? Passa rápido. A gente consegue? Finalizou a foto? Ele tá gerando aqui. Também Muito não bom. é... Calma que... É os robôs. Eles são... Os residentes são residentes, né? Então, a gente não pode cobrar... Eu conversando com o Dom, ele fez uma apresentação, né? E ele gravou tudo. Aí ele falou, eu vou demitir esse residente aqui. Mas aqui, né? ó. Já fez? Quanto tempo? Acredito que eu mandei aqui, ó. 16h54, em 1 minuto ele mandou. Um abraço pro pessoal de Roraima. Aqui tu pediu o quê? Uma foto? Pedi uma foto, ele gerou essa foto aqui. Se eu quisesse que ele postasse no Instagram, ele faria. Eu posso pedir pra ele postar no Instagram agora e gerar uma legenda lá agora no meu Instagram, ele faz. Ele porque faz? ele tá conectado no meu Instagram. Isso aqui é só um exemplo do que a IA faz, do que tu já faz com a IA, né? Aqui, na verdade, quando eu falo pro médico, quando a gente vai comercializar isso aqui, eu falo pra esse doutor, o senhor precisa botar a sua cabeça pra pensar como gestor ou dono do seu negócio Pra sua para necessidade. a sua necessidade. Então, varia muito de médico para médico. Por exemplo, a gente pegou um médico que tinha dificuldade de agendar com o plano de saúde, urologista também. Então, ele falava assim, Dom, eu mando para minha secretária e minha secretária manda para o hospital. Aí o hospital responde depois de 3 horas. Ele não dá aquela data que eu pedi. Aí ela tem que me ligar de novo, pedir outra data, e aí eu mando uma outra data, às vezes o plano... Então, passa às vezes 48 horas para eu agendar com o plano. Tem como fazer isso automático? Tem. A gente coloca a agenda dele, diz quais são os dias que pode operar, o agente acessa essa agenda, devolve para ele, e aí fica conversando com o plano até agendar. E só devolve e a gente consegue tirar essa secretária. Ele demitiu a secretária? Não, ele colocou ela para fazer outra coisa. Muito É bom. mais ou menos isso. Outra coisa Isso que a é, gente consegue... isso é uma das... Uma das funcionalidades. Outra coisa... Dá um a gente exemplo teve- de outra. Outra, a gente Interessante. pegou um cirurgião de coluna. Ele fazia cirurgia e ele não... Ele disse, cara, a pior coisa que eu tenho, eu queria alguém para digitar ou escrever o relatório cirúrgico. E eu falei, doutor, se eu fizer o senhor falar por voz, o senhor quer um agente desse, um residente? Ele falou, é o que eu queria, um residente. Por isso que a gente colocou residente, ele foi uma das pessoas que fez de colocar residente. E aí hoje ele dita por voz. Como ele é plano, ele tira a foto das etiquetas e tudo mais e sai um relatório no automático para ele, depois de 5 a 10 minutos. E aí ele já terminou a cirurgia, ele faz só a revisão. Se tiver alguma alteração, ele devolve em voz novamente. E aí ele carimba, assina, coloca no prontuário, ou se tiver conectado no prontuário, ele já conecta. Inclusive, a gente estava vendo se o próprio Vidas lá do CFM a gente vai conseguir conectar, senão os médicos vão ter que usar o Memed ou alguma Muito outra bom. plataforma assim. Dom, primeiro, faz as tuas considerações aí pros nossos amigos. Eu queria agradecer. Roraima para mim é coração, né? Mas eu moro fora hoje e eu acho que eu não me vejo... Acho que eu volto para cá quando eu aposentar e for jogador de tênis profissional depois dos 50. Eu vou jogar tênis. Mas assim, queria agradecer o pessoal do CRM pelo espaço. Eu acho que a IA hoje tem que fazer parte da vida do médico. Roraima tem muito a crescer e eu vejo que tem muitos colegas aqui que não entenderam ainda o que é isso, porque eu converso com alguns e falo assim, cara, eu não sei nem o que é GPT. Então tem gente que realmente não está usando nem a forma básica ali de inteligência artificial e eu posso falar assim, ó, no Brasil hoje, os dados demonstram que 0,5% da população está usando inteligência artificial. 0,5%. Dessa forma aqui, 0,5%. E de uma E hoje maneira ainda maior. De 1 a 3%, eles não têm mais assim, é mais ou menos isso. Então, parece que é mais gente, mas é uma bolha que a gente está vivendo que daqui a pouco vai realmente estourar. Então, eu sou um entusiasta da IA, hoje eu trabalho com isso. Quem conversa comigo sabe que, para mim, hoje, eu faço tudo no celular sem acessar outra coisa. Ele acessa meu banco, ele me dá o extrato, ele me diz quanto eu tenho para receber, quanto eu vou pagar, quanto eu vou tirar. Excelente. Inclusive, meu imposto de renda eu fiz com ele. Então, inteligência artificial tem que fazer parte da vida do médico da forma mais rápida possível. Muito bom. Dom, primeiro quero te agradecer pela oportunidade, obrigado aí pelo teu tempo. Eu acho que é um assunto, se a gente for falar de IA, é um assunto infinito, né? Infinito, porque na verdade as ideias vão surgindo de cada pessoa. Muito bom. Isso é legal, né? Isso é Que legal. não tem um formato único, mas eu quero te agradecer pela oportunidade de a gente estar trazendo um assunto tão relevante ainda que ainda está engateando, né? E o Dom traz essa importância da IA dentro da prática médica, do conceito médico, trouxemos LGPD, ética, entre outras coisas.
E eu quero agradecer também a Defensoria Pública do Estado de Roraima, esse estúdio aqui, se não fosse essa parceria, esse apoio, a credibilidade que a Defensoria acredita no nosso, no CRM Roraima, nos nossos projetos. Então eu deixo a nossa gratidão a todo mundo que faz parte disso aqui, os funcionários da Defensoria todos, eu adoro estar nesse estúdio. Quem me conhece aqui, é bonito aqui, né? É legal. Eu adoro esse estúdio. Então, muito obrigado à equipe da Defensoria Pública do Estado de Roraima, a todos os nossos parceiros, um agradecimento. Um abraço para todos os membros da diretoria do Conselho Regional de Medicina. E lembrando, se você ainda não está seguindo o nosso podcast, vai lá no YouTube, assiste. Tem outros episódios para trás que a gente falou tanta coisa boa aqui. E esse episódio vai estar disponível para você. Lembrando que compartilha e curte esse episódio, porque o YouTube ele consegue entregar ainda mais, tá bom? Então já curte a nossa plataforma, já curte na plataforma o nosso canal. Se você não está seguindo ainda o CRM Roraima no Instagram, já segue, porque todos os cortes estão lá. CRM Roraima, a gente tem feito um trabalho legal, então te convido para estar participando. Lembrando que se você não gosta de vídeo, mas gosta de um audiocast, a gente também está no Spotify e no Deezer, do mesmo jeito. Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Para você, um grande abraço, muito obrigado e eu te espero no próximo episódio. Até lá!